recordo sempre e com muita saudade do lugar onde a Cristo eu aceitei. Era um templo pequeno e sem beleza, mas foi ali que feliz eu me tornei. O dia mais feliz da minha vida foi quando a Jesus Cristo eu aceitei. Toda a tristeza transformou-se em alegria. Ó dia lindo que eu jamais esquecerei. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, quero saudá-los com a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, nós estamos aqui em mais esse dia para prosseguirmos a nossa jornada gloriosa pela Bíblia Sagrada. Chegamos hoje a 1 Samuel capítulo 26. Abra sua Bíblia, se você puder, ou então ouça com atenção a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 1. E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Jezimom? Verso 2. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. Verso 3. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está à entrada de Jezimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Verso 4. Pois Davi enviou espias, e soube que Saul vinha decerto. Verso 5. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. E viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. Verso 6. E respondeu Davi e falou a Aimeleque o Eteu e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse a Abisai: Eu descerei contigo. Verso 7. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Versículo 8. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Verso 9. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Verso 10. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Verso 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e vamo-nos. Verso 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Verso 13. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner,
filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Verso 16. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardaste a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha à sua cabeceira? Verso 17. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Verso 18. Disse mais: Por que persegue meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Verso 19. Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Pois eles mesmos têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Verso 20. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Verso 21. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Verso 22. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, passe cá um dos jovens e leve-a. Verso 23. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Verso 24. E eis que, assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Verso 25. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, e de estar com Jesus meu Senhor. Então, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 26 aqui de 1 Samuel. Para a nossa meditação, eu quero reler o versículo de número 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água e vamo-nos. E o reino eu sou, eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente com celeste fulgor. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo,
vemos Davi poupando novamente a vida de seu perseguidor, o rei Saul. Saul e seu exército estavam novamente à caça de Davi. A noite chegou e Saul e seus homens se acamparam, sem saber, próximos aonde estavam Davi e seu grupo. Davi soube onde Saul havia se acampado. Tomado de coragem tremenda, vai com seu sobrinho Abisai até onde Saul e seus homens estavam acampados e dormiam profundamente, um sono de Deus. Abisai diz a Davi que aquele era o momento em que Deus havia entregado Saul em suas mãos e pede que Davi desse autorização para que ele, Abisai, matasse Saul. Davi disse claramente não. Ele não estenderia sua mão contra o ungido do Senhor. Amados irmãos, Davi nos dá um precioso exemplo de respeito e consideração por aqueles a quem Deus constitui como líderes de seu povo. É verdade que Saul estava completamente errado e desviado dos caminhos de Deus, mas fora Deus quem o havia colocado no trono de Israel. Assim, somente Deus é que deveria removê-lo. Davi teve esse discernimento. Ele entendeu corretamente que não deveria fazer justiça com as próprias mãos, que não deveria querer adiantar o projeto de Deus e que não deveria fazer aquilo que cabia somente a Deus fazer. É Deus quem dá a vida e somente Ele tem o direito de tirá-la. Então Davi preferiu entregar Saul nas mãos de Deus e deixar que Deus, no tempo certo, agisse em sua causa. Amado irmão, irmã e ouvinte, aprendamos com Davi. Deixe os ungidos de Deus nas mãos de Deus. Ungido de Deus, na Bíblia, é todo aquele que Deus coloca em cargos de liderança de seu povo. E o mesmo Deus que coloca também tira, pois a obra é do Senhor e não dos homens. Assim, meu querido irmão e irmã, se seu líder errar e continuar fazendo coisas erradas, você pode procurá-lo com outros servos ou servas de Deus, tementes ao Senhor, idôneos, e aconselhe seu líder com respeito que lhe é devido. Ele poderá ouvir, se arrepender e mudar de postura. Porém, se ele não quiser dar ouvidos e preferir ser um Saul, tão somente ore por ele e entregue os mesmos aos cuidados daquele que é o dono da obra, o Senhor Deus. Na hora certa, assim como Deus tratou com Saul, irá tratar com todos os líderes que se afastarem de Deus, que saírem do caminho certo, da postura certa e tomar caminhos errados. E assim trazendo prejuízos ao reino de Deus. Que nós possamos aprender com Davi, respeitar aqueles que Deus coloca como líderes sobre nós, os ungidos do Senhor. É Deus quem põe, é Deus quem tira. Meu irmão, eu não sei qual foi o motivo que fez você cair. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar por mais esse capítulo da tua palavra e por aquilo que aprendemos nesse dia, Senhor. Tu tens nos ensinado, ó Deus, que os líderes da tua obra é o Senhor quem constitui e é o Senhor que os tira também, da forma como o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser.
Querido Deus, não deixa que nós, Senhor, queremos tomar a frente do Senhor e fazer aquilo que não nos compete fazer. Pai, nos dá esse mesmo coração de Davi, um coração que considera, que honra e respeita a liderança da Tua obra. É o que nós te pedimos nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. Venha ver agora os anjos torcendo por você. Vai ter uma festa no céu para te receber. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos então chegando ao final do nosso quadro nesse dia. Espero que você tenha sido abençoado nesse dia e também espero que o quadro Vivendo a Palavra tenha sido uma bênção em sua vida e em sua casa. Amém? Ore por nós e eu conto com a sua companhia até o final da nossa jornada, se Deus nos permitir. Amém? Eu aguardo então você amanhã para nós lermos o capítulo 27 aqui de 1 Samuel. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Volta, irmão, correndo, venha assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra orando pra você voltar.